É óbvio que os restos da aranha já se juntaram aos alimentos destinados ao bispo de Évora, que se vão amontoando num canto da gaiola, onde a ponta de uma vela permite distinguir pedaços de cordel, beatas de gauloise, flores secas, caracóis e outro monte enorme de ingredientes que mereceriam a aprovação do pintor Alberto Gironella, ainda que a gaiola e o bispo lhe parecessem puro trabalho de amador. Seja como for, não vou poder pendurar a gaiola na sala, tal como a nuvem sobre Cazeneuve ficará inquietamente suspensa sobre a minha mesa de trabalho. Já prendi o bispo, com 2 chaves inglesas. Apertei a corda em ferro que lhe cinge o pescoço, deixando-lhe apenas um ponto de apoio para o pé direito. A corrente que sustém a gaiola chia cada vez que se abre a porta do meu quarto e eu vejo o bispo de frente, depois de 3/4 e às vezes de costas. A corrente tem tendência para fixar a gaiola apenas numa posição. Quando chega a hora de comer, acendo a ponta da vela e a sombra do bispo é projetada nas paredes caiadas. O seu lado mandrágora acentura-se mais na sombra. Como em Saigon, há muito poucos livros. Apenas os 80 ou 100 que vamos ler durante o verão, e os que compramos na livraria Dumas quando descemos até Apt em dia de mercado. Faltam referências sobre o bispo e não sei se estava solto ou preso na gaiola. Enquanto bispo, prefiro tê-lo preso pelo pescoço, ainda que enquanto mandrágora, esse tratamento me inquieta. O meu problema é mais complicado do que o de Luís XI, para quem havia apenas o problema episcopal. Eu tenho bispo, mandrágora, e além disso as 2 coisas são uma terceira em forma de velha vide, de uns 15 centímetros de comprimento, com um enorme sexo confuso, uma cabeça rematada com 2 cornos ou antenas, e uns braços que podem ter abraçado hipocritamente um condenado à roda ou uma criada que não desconfiava o suficiente dos palheiros. Decido-me pela corda e por uma alimentação de raiz diabólica. Para a mandrágora haverá de tanto em tanto tempo um pratinho de leite. Sem contar que alguém me disse que é preciso acariciar as mandrágoras com uma pena para que elas fiquem contentes e dispensem os seus favores. A ironia da pergunta da minha mulher ficou em mim um pouco como a nuvem sobre Cazeneuve. E por que não um livro de memórias? Se me apetecesse, por que não? Que continente de hipócritas, o sul-americano, que medo que nos chamem vaidosos e pedantes. Se Robert Graves ou Simone de Beauvoir falam de si mesmos, grande respeito e deferência. Se Carlos Fuentes ou eu publicássemos as nossas memórias, diziam imediatamente que nos achamos importantes. Uma das provas do subdesenvolvimento dos nossos países é a falta de espontaneidade dos seus escritores. A outra é a falta de humor, pois este não nasce sem espontaneidade. A soma de espontaneidade e de humor é o que noutras sociedades dá ao escritor a sua personalidade. Graves e Beauvoir escrevem as suas memórias no mesmíssimo dia em que isso lhes passa pela cabeça, sem que a eles, aos leitores, lhes pareça algo de excepcional. E nós, tímidos, produtos da autocensura e da vigilância sorridente de amigos e críticos, limitamos a escrever memórias de segunda com aparições à Fregoli a partir das nossas novelas. E se todo novelista faz sempre um pouco isso, porque está na própria natureza das coisas, mas nós deixamos-nos ficar no interior, estabelecemos morada legal nas nossas novelas e quando saímos à rua somos uns senhores aborrecidos, de preferência vestidos de escuro. Vamos lá ver, porque é que eu não deveria escrever as minhas memórias, agora que inicio o meu crepúsculo, que terminei a gaiola do bispo e que sou culpado de um pequeno monte de livros que me dão algum direito à primeira pessoa do singular. E fica assim concluída a apresentação do livro de hoje, de Júlio Cortázar, A Volta ao Dia em 80 Mundos. Um livro com a chancela Cavalo de Ferro Editores. Biblioteca da Cruzeiro, 397ª emissão. O livro de hoje é de Neil MacGregor, Uma História do Mundo em 100 Objetos. Um livro onde se propõe uma abordagem muito original à história da humanidade. Utilizar
os objetos deixados por civilizações anteriores como um prisma através do qual podemos revisitar os mundos passados e as vidas dos homens e das mulheres que neles viveram. O seu âmbito é vastíssimo. Começa por um dos mais antigos objetos criados por mãos humanas, uma pedra de lascar encontrada no desfiladeiro de Olduvai, em África, e termina com um objeto do século XXI que representa o mundo em que vivemos. E o propósito de Neil MacGregor não é simplesmente descrever um conjunto de objetos notáveis, mas sobretudo mostrar-nos a sua importância, uma coluna de pedra que nos diz como um grande imperador indiano ensinava o seu povo a ser tolerante, uma moeda de 8 reais espanhola, que foi a primeira moeda global, ou um serviço de chá vitoriano que reflete o poderio do Império. É como se em cada capítulo o leitor realizasse uma viagem a uma civilização do passado, acompanhado por um guia excepcional. Visitada deste modo, a história transforma-se num caleidoscópio inconstante, interligada, sempre surpreendente, influenciando o mundo de hoje de uma forma que não imaginaríamos. Um festim intelectual e um dos mais empolgantes e invulgares livros de história publicados nos últimos anos. O autor Neil MacGregor é diretor do Museu Britânico desde agosto de 2002. Foi também diretor da National Gallery de Londres entre 1987 e 2002. Excerto do capítulo A Biografia das Coisas. Talvez fosse mais apropriado chamar a este livro uma história de objetos em mundos muito diferentes, porque uma das características das coisas é que variedíssimas vezes mudam ou são modificadas, muito depois de terem sido criadas, assumindo significados que nunca poderiam ter sido imaginados no início. Um número surpreendente dos nossos objetos conserva as marcas de acontecimentos posteriores. Algumas vezes é apenas o estrago provocado pelo tempo, tal como o penteado desfeito da deusa Huasteca, ou por causa de escavações desajeitadas ou remoção violenta. Mas muitas vezes as intervenções posteriores foram deliberadas para mudar o sentido, refletindo o orgulho ou a vontade dos novos donos. O objeto torna-se não só um documento do mundo onde foi concebido, mas também dos períodos seguintes que o alteraram. A panela Jomon, por exemplo, fala das realizações dos antigos japoneses na arte da cerâmica e das origens dos guisados e sopas há muitos milhares de anos. No entanto, o dourado do seu interior conta-nos como um Japão mais estético, consciente das suas tradições, revisitou e honrou a sua longa história. O objeto tornou-se um documento em si mesmo. O tambor africano, inciso em madeira, é outro notável exemplo das muitas vidas de um objeto. Esculpido em forma de vitelo para um chefe, provavelmente do norte do Congo, foi reaproveitado como objeto islâmico em Khartoum e depois, apropriado por Lord Kitchener, gravado com a coroa da Rainha Vitória e enviado para Windsor. Uma narrativa em madeira de conquistas e impérios. Não conheço outro texto que possa combinar tantas histórias da África e da Europa, nem que o faça de uma forma tão poderosamente imediata. É uma história que só um objeto pode contar. E 2 objetos neste livro são histórias materialmente desconcertantes quanto à mudança de fidelidades ou de estruturas que falharam, mostrando 2 aspectos diferentes em 2 tempos distintos. Na face, a estátua de Howa Akanaka proclama com confiança inabalável o poder dos antepassados que, devidamente venerados, protegerão a Ilha da Páscoa. No verso, contudo, está esculpido o falhanço desse mesmo culto e a sua posterior substituição por outros rituais conforme o ecossistema da ilha era destruído e as aves essenciais para a vida na ilha desapareciam. A história religiosa de uma comunidade viva durante séculos pode ser lida numa estátua. O prato
revolucionário russo, por contraste, mostra a mudança resultante de escolhas humanas e do cálculo político. O uso da porcelana imperial, exibindo imagens bolcheviques, revela uma divertida ironia, que é rapidamente substituída pela admiração, porque o instinto comercial e nada sentimental dos russos adivinhou corretamente que os colecionadores capitalistas do Ocidente pagariam mais por um prato que exibisse a foice e o martelo do que por um prato com o monograma imperial do czar. O prato mostra os primeiros passos de um complexo compromisso histórico entre os sovietes e as democracias liberais que havia de perdurar durante os 70 anos seguintes. Estes dois rearranjos fascinam e educam, mas a transformação que mais prazer me dá é, sem dúvida, o rolo dos conselhos. Durante centenas de anos, quando era desenrolado, donos e especialistas encantavam-se com esta celebrada obra-prima da pintura chinesa e deixaram testemunho disso ao imprimir nele o seu selo. O resultado pode alarmar um ocidental habituado a olhar a obra de arte como um espaço quase sagrado, mas há, penso, algo de muito comovente nestes atos de testemunho estético que criaram uma comunidade de prazer partilhado durante muitos séculos e à qual podemos ser admitidos, mesmo que não lhe juntemos a nossa assinatura. Não pode haver declaração mais clara de que esta coisa magnífica que encantou as pessoas de diferentes modos durante tanto tempo ainda tenha o poder de encantar e que também agora o prazer seja nosso. Há outra maneira pela qual a biografia das coisas muda com o tempo. Uma das tarefas centrais do estudo museológico e, acima de tudo, das ciências de conservação é poder voltar aos objetos conforme novas tecnologias nos permitem fazer novas perguntas. Os resultados em anos recentes têm sido espantosos, abrindo novas investigações e descobrindo sentidos inesperados em coisas que nos pareciam familiares. De momento, os objetos estão a mudar depressa. O mais impressionante exemplo neste livro é certamente o Machado de Canterbury, cuja origem nos leva agora até à pedra do qual foi inicialmente extraído, no alto de uma montanha do norte de Itália. Como resultado, temos agora uma nova compreensão das rotas comerciais da Europa Antiga e novas hipóteses acerca do significado do machado, especialmente apreciado, talvez, porque veio de um local muito distante e a grande altitude. Novos métodos de diagnóstico médico permitem-nos um conhecimento profundo das doenças dos antigos egípcios e dos talismãs que levavam para o além. A taça medieval de Santa Edwige, há muito famosa pela capacidade de transformar água em vinho, mudou recentemente de natureza. Graças a novas análises do vidro, pode, agora com alguma certeza, atribuir-se a sua origem ao levante mediterrâneo e, com menos certeza, mas com grande gozo, assumir-se que essa origem esteja ligada, com alguma especulação, a um momento particular da história dinástica medieval e a uma pitoresca personagem da história das cruzadas. De facto, a ciência está a reescrever estas histórias de um modo totalmente inesperado. A precisão da ciência combina bem com a poderosa imaginação poética, no caso do tambor Akan, que foi adquirido por Sir Hans Sloane na Virgínia por volta de 1730. Especialistas em botânica concluíram recentemente que este tambor foi feito, sem dúvida, na África Ocidental e que deve ter atravessado o Atlântico, num navio negreiro. Agora que conhecemos a sua origem, é impossível não pensar ou imaginar no que deve ter testemunhado durante a sua longa viagem, desde a corte real africana até chegar a uma plantação norte-americana, sem esquecer a terrível travessia do Atlântico. E fica assim concluída a apresentação do livro de hoje de Neil MacGregor,